Olá pessoal, voltamos para mais uma aula. Continuamos na segunda apostila, segundo volume, tá? O apostila 2, como queiram. Continuando ângulos. Eu havia pedido que vocês lessem sobre o que queria dizer quanto ao significado das palavras. Então, complementares, suplementares, replementares. Esse último nós quase não usaremos, por quê? Porque o transferidor que eu tenho para trabalhar com vocês é de 180 e os replementares é para 360, ou seja, é aquele da volta toda, então não vou trabalhar. Então eu vou trabalhar só os complementares e os suplementares. Por quê? Os ângulos complementares são aqueles em que a soma dos dois ângulos somaria 90 graus. Suplementares são aquele que a soma dos ângulos somaria 180 graus, ou seja, a meia volta do transferidor. Quanto aos ângulos opostos pelo vértice, são aqueles em que o vértice determina o lado dele. Então, por exemplo, aqui no exemplo, o ângulo A é oposto ao ângulo C. Consequentemente, o ângulo B é oposto ao ângulo D. Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos que possuem a mesma medida, tá? Eles são correspondentes, ou seja, tem a mesma correspondência. Se o ângulo X mede 32, o ângulo Y, que está na mesma posição que ele, possui o mesmo tamanho, ele também mede 32, e assim sucessivamente. Os ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida, tá? Ou seja, tem a mesma medida de ângulo. E a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então, aqui eu teria um ângulo que mede 40 graus. Quando eu passo uma bissetriz ou uma semirreta no meio dele, do espaço, e eu tenho 20 graus de um lado e 20 graus do outro, eu tenho uma bissetriz, ou seja, essa semirreta está dividindo o meu ângulo em duas partes iguais, ou seja, eles são congruentes.